Olá, eu sou o Bispo Wesley Luiz. Como agir diante do inesperado? Infelizmente, o inesperado chega para todo mundo. Você está de boa e chega a notícia que você não gostaria de ouvir. Ou acontece uma situação que você não gostaria que tivesse acontecido. Que na verdade você nem estava esperando aquilo. O que fazer quando o inesperado acontece? É isso que nós vamos conversar agora nesse vídeo. Prepare, pegue a sua Bíblia, vamos juntos estudarmos um trecho da Palavra de Deus que vai nos ensinar a reagirmos, a como agir corretamente diante de fatos inesperados. Vamos juntos? Primeiro nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 30, dos versículos 1 até o versículo 8, depois dos versículos 17 ao versículo 20. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Nesse texto nós vimos uma situação muito difícil que Davi passou com seu povo. Quando ele chega na cidade de Ziclag, os amalequitas já tinham passado por lá, destruído o que podiam e levado cativo as mulheres, as crianças e todo o gado. Foi um grande momento de tristeza para todos, porque ninguém esperava aquilo. Não estava marcado nenhuma guerra, nenhum confronto, nada tinha no calendário ou no pensamento deles que ia acontecer. Foi de surpresa que os amalequitas chegaram. E quando eles viram o estrago que tinha acontecido, o que eles fizeram foi prantear, choraram muito, porque o estrago foi muito grande. Eles estavam bem, eles estavam passando por boa situação, mas de repente chega o inesperado. E é aqui que nós vamos começar a conversar a respeito disso. O que fazer diante do inesperado? Cada pessoa vai ter uma reação diferente. Mas eu quero te passar aqui hoje a reação
que alguém que confia em Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, que sabe quem é Deus, deve agir. Vamos ao primeiro ponto. Compreenda e viva intensamente a situação difícil. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver que o povo chega e vê toda aquela situação. E todos começam a clamar, a se lamentar e choram muito até perderem as suas forças. Não é errado quando o inesperado chega para você e você chora, e você acha ruim, e você se entristece. Não, não é errado isso. Isso vai acontecer mesmo. Como a gente bem sabe, é inesperado, você não esperava aquilo. Quando você espera, você já não gosta do final da história. Imagina quando você não espera. Imagine algum parente saindo para viajar, de repente chega a notícia, morreu. Foi inesperado. Uma pessoa que está no hospital, nas últimas, morrendo. Esse você espera. Mas mesmo quando a notícia chega, você se entristece. Então não é errado se entristecer. Todos nós entristecemos. Mas uma coisa nós temos que fazer: compreender a situação e aproveitar essa situação para crescer mais ainda em Deus. Porque a palavra nos garante que nada acontece conosco se não for vontade de Deus. Tudo o que acontece conosco, Deus permite. E por que Ele permite a provação? Por que Ele permite as dificuldades? Por que Ele permite a má notícia? Porque Ele sabe que pode contar comigo ou com você para que o nosso testemunho seja um testemunho de quem confia em Deus e no que Ele faz por nós. Mesmo que seja triste a situação, mesmo que seja dolorida a situação, a minha confiança tem que ser inabalável diante de Deus. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil compreender? Lógico que não é fácil, mas esse é o nosso caminho, esse é o que nós temos que fazer. É isso que nós temos que enfrentar a nós mesmos e entendermos que quem tem o controle da vida e de toda a situação é Deus. E nada acontece se não for por intermédio dele. E a palavra vai nos garantir também que tudo posso naquele que me fortalece. Então eu preciso compreender essa situação, entender o que está acontecendo, viver esse momento com tristeza, com amargura, com rancor, mas sabendo que tudo vai cooperar para o seu bem, porque eu sei, você deve amar a Deus. Não tome decisão no calor das emoções. Esse é um outro assunto interessante. Muitas pessoas, no calor da raiva, da ira, da tristeza, da amargura, ou até da alegria mesmo, tomam decisões que depois vão se arrepender amargamente. Nós temos que tomar cuidado para não deixar a emoção falar mais alto. A maioria das situações que acontecem conosco, nós precisamos aprender a usar a razão. Quando nós usamos a razão, fica mais fácil. Se uma criança machuca perto da gente, e se a gente entra em desespero, eu não vou ajudar essa criança. Entrar em desespero vai piorar a situação que já estava ruim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a razão. Não é fácil, não, mas eu tenho o controle dos meus sentimentos. Eu posso dizer sim e posso dizer não. Assim como eu digo sim para o pecado, eu posso dizer não para o pecado. Assim como eu posso dizer não para as minhas emoções. Eu posso me segurar. Ninguém mais pode fazer isso. Só eu. Deus também não vai fazer isso, apesar que Ele pode. Mas Ele te respeita. Ele respeita o seu comportamento. Ele respeita a sua decisão. Mas tomar qualquer atitude na emoção pode ser um desastre.
a má notícia vai ficar pior ainda, exatamente porque você não tomou a decisão correta. Então eu preciso parar para pensar. Eu preciso, antes de agir, pensar no que eu vou fazer, para não fazer besteira. Porque depois que a besteira foi feita, não tem volta. O preço vai ficar cada dia mais caro. Eu vou pagar cada vez mais caro. Então, que aprendamos isso. Não vamos tomar decisões de forma precipitada. Vamos pensar primeiro. Veja que Davi, passando também o mesmo trauma que os outros estavam passando, ainda passou por uma situação ainda pior. Porque o povo ficou com raiva de Davi, queria apedrejá-lo, queria matar Davi pelo que os amalequitas fizeram. Davi não tinha culpa disso, ele estava com os homens fora guerreando, eles estavam trabalhando em favor de Israel. E quando chega o culpado, passa a ser Davi. Nós fazemos muito isso, às vezes nós queremos culpar alguém por uma tragédia, queremos culpar alguém por um problema, nós queremos achar um culpado. Mas entender a situação e agir na razão são poucos os que fazem isso. E aí nós fazemos mais pessoas ainda sofrerem além do sofrimento que eles já estão tendo pelo acontecido. Vamos tomar cuidado para a gente não prejudicar mais o que já está ruim. Quando a coisa está ruim, é nesse momento que a razão agindo, eu vou tentar fazer com que esse momento não seja tão trágico, tão difícil. Não seja um agente para aumentar a tragédia. Quando nós passarmos por situações difíceis, quando o inesperado acontecer, eu vou chorar, eu vou prantear, eu vou entrar talvez em desespero, mas depois a razão vai entrar, vai começar a aplanar as coisas, vai começar a mostrar o que tem que ser feito. Quando eu começo a pensar no que tenho que fazer, as coisas começam a ter uma luz no fim do túnel. Mas o mais importante é você saber que você é filho, que você é filha do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o dono dos céus, da terra e de tudo que neles há. E aí a minha confiança passa a estar em Deus. O que eu preciso então? Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. E eu creio que Deus tem a solução para esse momento. Eu creio que Deus tem a forma correta de me conduzir nessa situação. Eu só preciso parar para ouvi-lo. Eu só preciso colocar no meu coração, na minha mente, que a minha força não vem dos meus braços, nem da minha inteligência, mas vem do Senhor. Eu preciso me reanimar nele, porque eu sou filho, você é filha daquele que é o mais poderoso de todo o universo. Não existe alguém mais poderoso do que Deus. Aliás, não existe outro Deus. Só existe o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que deu o seu unigênito Filho por amor a mim e a você, o meu Pai, o seu Pai. Então eu reanimo as minhas forças no Senhor, porque Ele que aumenta as minhas forças, é Ele que me dá o direcionamento, é Ele que me mostra o caminho, me mostra o que fazer. Mas quando eu estou em desespero, eu não consigo ouvir Deus. Quando você entra na razão, quando você joga a sua confiança no Senhor, Ele te reanima. Isso é certeza. O que mais eu tenho que fazer quando o inesperado acontece? Consulte o Senhor. A solução está em Deus. Davi, nesse momento, ele pede ao sacerdote que traga a estola sacerdotal. E ele usa a estola para conversar com Deus, perguntar para ele o que Davi deveria fazer para resolver aquela situação. Davi coloca aquilo que estava em seu coração diante de Deus.
E Deus disse para Davi: vai, é desse jeito que vai acontecer. Pode ir, que eu vou te dar, que as coisas vão voltar para você. Então, consultar a Deus em qualquer situação que você passar é fundamental, mas ouvir Ele é essencial. Você precisa parar para ouvir Deus. Às vezes você ora, mas não espera a resposta de Deus. Às vezes você fala com Deus, mas quer sair correndo para resolver a situação. Não, pare um pouco. Deixe a voz de Deus falar ao seu coração. E você vai saber que a voz é dele, sim. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O Espírito Santo habita em mim. E o que vem contra mim, ou diante de mim, que não vem do Espírito, eu vou saber. Por isso que é muito importante andar em novidade de vida, andar testemunhando, andar em Cristo, viver para Cristo, fazer a vontade dele, porque eu vou no momento difícil, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Deus permite momentos difíceis para todas as pessoas moradores dessa terra. Não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, não tem sexo, todos nós passamos por inesperado. A diferença é como nós agimos. Nós precisamos aprender a agir com a nossa confiança no Senhor. Então, consultar a Deus, perguntar para Ele o que eu tenho que fazer, como fazer, é fundamental para que você tenha vitória, para que a vitória venha nas tuas mãos, porque Deus quer te entregar essa vitória. Mas não vai ser à custa de você ficar sentado, chorando e lamentando. Não, temos que agir. Davi recebeu muitas bênçãos. Davi foi um homem muito abençoado. Mas ele não ficou sentado esperando a bênção. Ele agiu, ele trabalhou, ele buscou e Deus o abençoou. Então, consultar a Deus é o que vai fazer a grande diferença no final dessa história, desse inesperado que aconteceu na sua vida. E se eu fizer tudo isso, o que vai acontecer? Quando agimos corretamente diante de situações inesperadas, Deus proporciona a vitória. É isso que vai acontecer. Deus vai te proporcionar a vitória. Para isso eu preciso agir conforme a vontade de Deus. Eu preciso agir com a confiança inabalável em Deus. Eu preciso ter certeza que Ele sempre está no controle de tudo e que Ele me ama de forma incondicional. E a prova já foi dada na cruz do Calvário, o quanto Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama de forma inexplicável. Então o inesperado vai chegar um dia, se é que já não chegou. Mas saber agir nesse inesperado vai fazer toda a diferença no final. Confie no Senhor. Entregue de verdade o teu caminho ao Senhor. Busque-o com todas as suas forças. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Conheça Deus. Se entregue totalmente a Ele. Entregue os teus problemas para Deus. Jogue o teu jugo nas costas do Senhor. E Ele vai carregar por você. Além de fazer você reconquistar aquilo que você perdeu. Deus o Todo-Poderoso nos ama de uma forma inexplicável mesmo. Mesmo eu sem merecer, mesmo eu com meus delitos e pecados, Ele me amou, Ele cuidou de mim e ainda me dá a vida eterna em Cristo Jesus. O inesperado pode acontecer, mas o esperado, que é a ação de Deus na sua vida, também vai acontecer. Que Deus te abençoe.